Olá, começa agora mais um episódio da quinta temporada do Esfera Cast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Você acompanha agora uma entrevista com o Superintendente-Geral do CAD, Alexandre Barreto. Ele tem em sua trajetória passagens por órgãos como o Tesouro Nacional, a Receita Federal, o Senado Federal e o Tribunal de Contas da União. Tudo que é feito no âmbito do CAD segue uma série de regras que estão publicizadas e que são transparentes. Então, óbvio, há um diálogo com o governo para se entender a agenda política, se entender a agenda econômica, mas independência na atuação. A entrevista é conduzida pela jornalista Fabiola Cidral, apresentadora do canal UOL. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui, participar desse evento promovido pela Esfera para debater os rumos do país. E a gente recentemente viu a sua recondução ao cargo, né, de superintendente, a sua permanência no cargo de superintendente. Como é que é essa relação com o presidente Lula? Como é que o senhor pode falar, analisar a sua permanência no CAD? Bastante interessante a pergunta, Fabiola. O CAD ele se caracteriza na linha do que é preconizado pela OCDE, na linha do que é feito pelas melhores autoridades antitruste no mundo. O CAD se caracteriza por ter independência, por ter autonomia. Dado que a atuação do CAD tem um impacto muito grande na economia, no dia a dia das empresas, uma vez que cabe ao CAD analisar e autorizar ou não quaisquer processos de fusão de grande monta que ocorrem no Brasil, há necessidade de haver independência por parte das autoridades que compõem o Conselho para não sofrer pressão de qualquer natureza acerca das decisões. Porém, isso não significa, de modo algum, que essa independência de atuação seja caracterizada ou signifique falta de alinhamento ou de diálogo com o governo. É importantíssimo manter pontes abertas de comunicação com outras agências, com o Legislativo, com o Judiciário, respeitando a autonomia do CAD, mas se inserindo dentro de um contexto de uma política pública maior. Eu tive a satisfação, Fabiola, de ter sido apontado ao CAD, pela primeira vez em 2017, pelo então presidente Temer, como presidente do CAD, presidente do Tribunal do CAD. Em 2022, fui indicado pelo então presidente Bolsonaro para um primeiro mandato na superintendência e agora pelo presidente Lula a um segundo mandato na superintendência. Isso é muito interessante ouvir, eu até queria iniciar com essa pergunta, porque a gente vive num momento tão tenso da política, com tanta polarização, e o senhor ultrapassa esses caminhos, né? Como o senhor mesmo falou aqui, Temer, Bolsonaro e Lula. Como é que é resistir a essa pressão? Ou existe alguma pressão política? Como é conduzir um cargo, né? Estar à frente de um lugar que é técnico, como o senhor falou, e que é de extrema importância para o desenvolvimento do Brasil, né? A resposta já está na sua própria pergunta, Fabiola. Não há pressão. Não há pressão política sobre as decisões que são tomadas pelo CAD. Isso graças ao desenho institucional que vem da legislação e das normas infralegais que disciplinam como é a atuação do Conselho, que é uma atuação eminentemente técnica. Tudo que é feito no âmbito do CAD segue uma série de regras que estão publicizadas e que são transparentes. Então, óbvio, há um diálogo com o governo para se entender a agenda política, se entender a agenda econômica, mas independência na atuação. Então, essa independência de atuação protege, digamos, o CAD de pressões políticas e garante que haja um perfil técnico naqueles que são indicados para compor o Conselho. Bom, passam pelo CAD as maiores transações econômicas do Brasil, né, e que são de interesse de todos, inclusive internacionais. O que faz o CAD intervir em casos de fusões? Qual é o foco, qual é a preocupação do CAD quando a gente trata de fusão? O controle de fusões, o controle antitruste, ele está na essência da própria democracia. Fazendo uma brevíssima digressão, antitruste nasce nos Estados Unidos no final do século XIX, quando, em face do grande crescimento dos Estados Unidos à época, se percebeu que a formação de grandes grupos econômicos era uma consequência inevitável do sistema de produção de mercado e, de maneira paradoxal, a formação de grandes grupos econômicos começa a agir contra a própria economia de mercado, uma vez que grandes empresas podem utilizar do seu tamanho, do seu poder, para prejudicar a própria concorrência e prejudicar, por vezes, a própria democracia.
Então, nasce nos Estados Unidos a necessidade, percebe-se nos Estados Unidos a necessidade de criação de um mecanismo para prevenir a formação de grandes grupos econômicos que possam trazer prejuízo à democracia. Nesse contexto, ao longo do século XX, diversos países, inclusive o Brasil, desenvolveram mecanismos para se exercer esse controle, Fabiola. Então, hoje, no CAD, são analisados todos os processos de fusão, incorporação, aquisição de empresas com faturamento acima de 750 milhões de reais. Ano passado foram 612 operações analisadas pelo CAD, com ativos totais da ordem de 1 trilhão de reais. O objetivo é evitar a formação de grupos econômicos que possam prejudicar o consumidor, que possam prejudicar a própria dinâmica do mercado. Isso é muito, e aí é muito delicado, né? Tem vários pontos aí a serem analisados quando é freado dessa maneira. Por exemplo, vamos pegar algum exemplo. Está em discussão agora essa possibilidade da fusão entre a Azul e a Gol, setor aéreo brasileiro. O senhor vê algum problema numa fusão entre a Azul e Gol? Qualquer processo de fusão, de aquisição, que em tese venha a ser submetido ao CAD, passa por uma série de requisitos de análise, e o curioso é que eu vejo que, em muitos casos, o mercado, na esmagadora maioria dos casos, o mercado faz o dever de casa, faz análise do risco concorrencial e verifica qual é a probabilidade de aprovação ou não da operação. O interessante, Fabiola, é que o passo a passo da análise ele é muito transparente. Então, quem vai ao CAD sabe exatamente como que o CAD irá analisar. Não há espaço para surpresas. Basicamente, se trata de definir de qual mercado está se falando, do ponto de vista geográfico do produto, se definir qual o share, a participação daquelas empresas no mercado, verificar se esse nível de participação pode despertar alguma preocupação concorrencial. Em princípio, 20% já demanda uma análise, shares acima de 20%, já demanda uma análise mais aprofundada. E há outras etapas um pouco mais técnicas que envolvem análise econômica e jurídica, mas o ponto que eu quero ressaltar mais uma vez é: o processo é muito transparente, o processo é muito impessoal. O consumidor final está em uma das preocupações quando é analisado isso, porque justamente em caso de fusão tem uma falta de concorrência em algumas áreas, né? Quando há um agrupamento maior de empresas num determinado setor. O consumidor final, ele é pensado? Qual é a preocupação do CAD, por exemplo, com o consumidor final? O bem-estar do consumidor é o objetivo máximo da atuação do CAD, na convicção que, se houver um regramento de mercado que vise a maximização do bem-estar do consumidor, a própria economia, as próprias empresas vão se moldar para atender o consumidor e, dessa forma, serem mais eficientes na prestação do seu serviço. E essa eficiência induz crescimento econômico. Basicamente, o que se preocupa, portanto, é com o bom funcionamento da economia, visando o bem-estar do consumidor, que está sempre prioridade das nossas análises. E evitando a judicialização, né? Sim, também. O ponto e é importante ressaltar a diferença, quando falamos em bem-estar do consumidor, não na relação individual, consumidor-empresa, mas na atuação das empresas para que haja maximização do mercado como um todo, do bem-estar do mercado como um todo, do consumidor como um todo. O mercado funcionando bem, Fabiola, o consumidor vai se beneficiar. Mercados concentrados ou mal regulados têm preços maiores, dificuldade de escolha por parte do consumidor e qualidade pior. O mercado com concorrência tem preços menores, maior qualidade de produtos e serviços e maior diversidade de escolha para o consumidor. Muito interessante, conversa boa. A gente sempre termina o nosso videocast com 3 perguntinhas muito básicas e eu queria a resposta em menos de 1 minuto. Assim que a gente termina o nosso videocast. Qual o grande desafio do Brasil hoje? Propiciar maior segurança jurídica para que tenhamos mais investimento e mais empregos. Em qual setor da economia o senhor investiria hoje? Agronegócio. Agronegócio. Se o senhor fosse presidente do Brasil, qual seria a sua prioridade?
garantir segurança jurídica para que haja mais investimento, maior geração de empregos. Muito bom, tá aí. O superintendente do CAD, Alexandre Barreto, nosso convidado aqui do Videocast. Muito obrigada por estar aqui. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Fabíola. Parabéns pelo trabalho e sempre à disposição. Muito obrigado. E assim a gente termina o EsferaCast, mais um episódio desse podcast do Brasil Hoje.